amigos, bem-vindos a mais um podcast Papo Sem Fronteiras. Aqui, mais uma vez, com o meu colega Rodrigo. Rodrigo e Jair já fazendo já algumas edições aí do Papo Sem Fronteira. Até uns dias atrás era um sonho, a gente imaginou uma situação e fizemos o primeiro programa, né, Rodrigo, meio nervosos, né? E hoje aí já estamos aí pro quinto, sexto programa, já está natural, né? O Rodrigo já disse que até que ia se inscrever ali na Globo, ali, né? Mas tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, Jair. Você, Tudo na verdade, tem tranquilo. sido uma curva de aprendizado magnífica estar aqui com pessoas tão brilhantes, né, em momentos únicos de um curto espaço de tempo com muito aprendizado. E hoje nós estamos aí com um grande amigo aqui, estamos recebendo uma pessoa com conhecimento, eu falei muito pouco com ele, mas a experiência que me transmitiu ali em 5 minutinhos de conversa foi extraordinária e tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, que a gente vai conseguir transmitir muita coisa para vocês. Alberto, bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Às vezes é difícil aí os horários se encaixarem, né? Mas obrigado aí por acreditar nesse nosso programa e conseguir estar levando um pouquinho mais de informação ao nosso público aí. Por favor, faça a sua apresentação inicial. Saudações, meus amigos. Obrigado, Jair. Obrigado, Rodrigo. Eu aqui tenho que agradecer aí pelo convite, né, de estar aqui com vocês, também me enriquecendo aí com toda a bagagem que vocês têm e compartilhando um pouco aí da minha caminhada, junto aqui com vocês. Obrigado. Muito bom, muito bom. Vamos já começar direto ao assunto, que aqui é papo reto, que às vezes são muita informação a ser transmitida, né? Fala um pouquinho aí da tua experiência, teu histórico ali, como é que se tornou hoje, você é um consultor, mas um conselheiro principalmente aí, Isso. né? Como é que foi a bagagem, o histórico para chegar até aqui? Foi uma longa trajetória que é rápida, né? Quando a gente está contando, né, parece que foi ontem. Mas eu sou, né, minha primeira formação foi na área da saúde, Jair, e eu sou farmacêutico, só que ao longo do tempo me dediquei muito à gestão, né, dos serviços, né, de saúde, e por causa disso me transformei em consultor, passei a trabalhar com consultoria na área da saúde, no serviço público, também no serviço privado. Trabalhei também como profissional do ensino universitário. Tive um momento que estive como professor, outro momento estive como executivo. No meio desse caminho também encontrei um meio de achar para também trabalhar com tecnologia. No passado eu trabalhei numa empresa de tecnologia que trabalhava com certificação digital, com criação de software. E aí, especialmente a partir de 2015, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade ambiental e social dentro, né, lá do centro universitário onde eu trabalhava. Hoje são aspectos fundamentais para as empresas, só que não é só isso. Também tem a parte de governança, que eu só fui despertar aqui em torno de 2021. Então, hoje eu tenho formação como conselheiro de administração pela FGV, e também como conselheiro consultivo pela Board Academy, entendendo que, né, sustentabilidade corporativa começa na governança. E aí hoje estou, né, atuando aí tanto como consultor na área de sustentabilidade ESG, como também especificamente aí como conselheiro consultivo em algumas empresas, trabalhando para a implementação de práticas de governança que eu entendo que são essenciais para a perenidade dos negócios no Brasil. Muito bacana, né? Essa história que forma hoje, se transformar num conselheiro não é apenas um curso, né? Você Não é? lá tem uns detalhes técnicos do que fazer, né? Mas tu chega ali é justamente por um volume de experiência adquirido no longo dos anos, né? E aí vi que o teu foco ali tá num tema hoje muito comentado ali, que é o ESG, né? Só que a maioria das pessoas não sabe nem o que significa na prática isso, né? Então tá muito na moda. Ah, porque eu tenho um plano de sustentabilidade, porque eu investi tal coisa, mas como medir esses resultados? Então, você que é um técnico, você que estudou para isso, fala um pouquinho, vamos começar sobre esse assunto, aliás, dificuldades que tu tem encontrado hoje aí para levar o assunto para o mercado, e se o mercado está realmente aderente, procurando isso, ou é aquele modismo momentâneo? Sim. Bom, a gente precisa antes entender um pouquinho da história, né, para a gente saber como é que chegamos até aqui. Você está certo, Jair. Pouca gente conhece ainda o ESG se a gente for olhar para o Brasil, Rodrigo. E veja, o ESG já tem 20 anos.
Então, veja, o que aconteceu? No início do século, a ONU fez um chamado para as empresas privadas e estabeleceu um conjunto de princípios. As empresas precisariam seguir aqueles princípios que foram empacotados no que a gente chama hoje de Pacto Global. Tem 10 princípios ali estão relacionados especialmente com direitos humanos, com a parte social, né? Com o meio ambiente e com governança. Governança somente as práticas anticorrupção. Esse foi um primeiro chamado. 4 anos depois, também foi um chamado do Pacto Global, junto com o Banco da Suíça, mais 23 instituições financeiras, que na época aí elas respondiam por 6 trilhões de dólares em ativos. Eles criaram o ESG. O ESG como? Uma estratégia financeira para ajudar a perenização dos negócios. Até ali, o que é que se observava? Empresa quebrando por quê? Problema com corrupção. Contaminando o meio ambiente, prejudicando a sociedade. Tem como funcionar isso? O acionista, e a gente está falando aí no mercado de capital aberto, o acionista não quer isso. Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração ali é retirar aquela visão que ESG é só meio ambiente. Exatamente. ESG não é isso. ESG é uma estratégia financeira que foi pensada para resguardar o negócio. Então, veja, não dá para manter negócios que poluem o ambiente e lucram. Não dá para manter um negócio que traz um impacto negativo para a comunidade. Isso não vai funcionar no longo do tempo. Vai parar na justiça isso aí. E aí, judicialização, fecha a empresa. Já aconteceu isso. Já aconteceu empresa fechando por escândalo de corrupção contábil, por exemplo. E assim, ó, Rodrigo, não é de antes, não. Recentemente teve aqui, isso continua acontecendo. Sim. Quer dizer, não é para acontecer. Então vem o ESG e aí traz o E do environment, que significa meio ambiente, ou seja, critérios vinculados ao ambiente, critérios vinculados ao social e critérios vinculados à governança. Governança corporativa, no Brasil tem lei, está ali dentro da lei das sociedades anônimas, as empresas têm que, por obrigação, fazer. Por quê? Porque ali tem o capital dos acionistas, minoritários ou majoritários, a lei precisa proteger esse capital. Nos outros países também é da mesma forma. Só que em 2022, um evento haveria de mudar a navegação do ESG no Brasil e no mundo, eu diria. Por quê? A Associação Brasileira de Normas Técnicas produziria um documento chamado ABNT-PR 2030, que é um framework que hoje traz 42 critérios dentro do ESG que se propõe a integrar a estratégia do negócio e entregar também o quê? Lucratividade, mas também proteção ao meio ambiente e proteção às pessoas. Então a gente diz assim, ESG é uma estratégia financeira que hoje no Brasil faz parte de um sistema de gestão e precisa ser bem implementado dessa perspectiva da empresa ser lucrativa e sustentável. Muito bom, a aula, né? Ou seja, agora 3 minutinhos ali já dando a primeira aula aí do curso universitário ali, ó, imperdível, muito bacana. Mas agora, e quais são as complexidades de se implementar? E antes disso, qual é o caminho, na verdade, para iniciar, né? Ou seja, se eu quero partir para isso, se eu quero ter esses padrões ali que eu acho interessantíssimo, desvincular essa visão do ESG que é só meio ambiente, né? Você colocou muito bem, é financeiro, mas por que eu controlo o meio ambiente? Porque se eu poluir, não é uma empresa saudável, que os seus investidores vão perder o dinheiro que têm ali dentro. Então, é uma técnica que deveria ser, na verdade, de governança normal, né? Ou seja, já vi na diretriz administrativa já padrão, né? Mas não é ainda. Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para construir isso? Nós herdamos uma cultura, Jair, do século passado, de capitalista que precisava que a empresa lucrasse. E está tudo certo. Nossos pais passaram por dificuldade. Nossos avós, alguns até passaram fome. Ou seja, o negócio era para ser ali para a família sobreviver. Isso está tudo certo. Só que esta visão não se aplica mais ao século XXI. A empresa precisa entregar outras coisas. Senão ela perde o sentido. E acaba causando um dano à sociedade. Então, veja, se você me perguntar, Alberto, o que é que falta? Está faltando, primeiro, uma cultura, Jair, de governança. E aí, eu e o Rodrigo temos lá a vivência da Board Academy, a gente tem batido muito nessa tecla que as empresas brasileiras, todas elas, não só as grandes, mas as pequenas, as médias, as startups, né, Rodrigo? Startup precisa de governança. Hoje eu estou como conselheiro em uma startup de crédito de carbono, que faz projeto de crédito de carbono, que o dono da empresa colocou a governança antes do MVP.
É porque ele quer que o negócio dele comece de outra forma. E no Brasil isso é possível. Agora, precisa pensar um negócio. Qual é a nossa tradição? De gestão. Gestão, empreender, mete o pé na porta, né? Vamos lucrar, vamos ganhar dinheiro e vamos crescer. Perfeito. Só que por trás disso tem uma estatística triste. No Brasil abre muita empresa, mas também quebra. Fecha. Quando é Mas que tá a gente... muito, acho, do latino isso, né? O latino tem essa... Não é como o europeu, por exemplo, né? O americano, sei lá, o japonês, né? Que planeja muito e demora pouco tempo para executar, né? O latino, normalmente, ele pensa, vê uma oportunidade, Ele ele já sai, executa. ele vai para cima e aí vem todo esse bolo de neve atrás, Eu acho né? que é a perseverança, né, principalmente do brasileiro, que a gente diz que quando tu montou um negócio no Brasil e deu certo, tu tá meio preparado para qualquer lugar do mundo, né? Porque as Sim. exigências do mercado são tão grandes, a concorrência é muito rápida, só que é exatamente isso, é muita ideia boa que começa e não vinga. E lá, ideias muito inferiores às nossas que se transformam em cases multimilionários. Então, alguma coisa está errada. Realmente, a gente tem que mudar e É isso aí. pensar nos nossos modelos, né? Aí vamos olhar para o continente europeu, Rodrigo. Tem empresas de 600, 800 anos. No Brasil, tem, é verdade, a gente, né, veio de 1500 para cá. Sim. Mas a gente tem aqui mais velho, o Banco do Brasil, nasceu ali em 1808. Então temos algumas empresas de 150, de 100. Mas se a gente pegar essas empresas com maior perenidade, já, todas elas têm governança. Por que hoje o negócio brasileiro começa sem governança? Desconhecimento, falta de cultura. Às vezes até resistência do empresário que diz assim, não, governança é coisa cara. Isso aí não é para mim, não. Não é bem assim. Então, governança é um caminho que você, né, se dispõe a trilhar para garantir mais perenidade do negócio. Essa cultura nós precisamos construir no Brasil. E isso está a caminho. E veja, Malásia tem um código de governança corporativa para pequenas e médias empresas. Dubai tem um código de governança para empresas familiares. África do Sul, mesma coisa. E aí eu sempre brinco, Rodrigo, assim, que lá no Sri Lanka, Jair, tem um guia de governança corporativa para as pequenas e médias empresas, com todo respeito aos sri-lanqueses. Mas olha o tamanho da nossa economia. A gente era para ter isso. Por que a gente não tem? Então, você está me dizendo que o caminho, então, ali é governamental, ou seja, o que está faltando é um plano do governo federal, uma legislação ser criada, né, ali para isso ser implementado? Eu não digo legislação, porque assim, no Brasil tem uma penca de lei. É muita lei para Na pouca verdade, passa por uma aceitação, né? Aceitação. De saber que eu estou numa condição de que eu tenho que realmente mudar, porque o mundo, assim, muda a passos galopantes, e se colocar na posição de que eu não sou dono da verdade, do conhecimento. Eu acho que essa correlação, eu acho que da empresa pequena e média, esse é um período transitório que é difícil, porque pega uma empresa jovem, não uma empresa de 600 anos, que já passou por todo esse período de maturação, né? Mas pega uma empresa jovem em que ele é empreendedor, teve muito sucesso, e falei, por que eu vou contratar o Malta lá para fazer como conselheiro consultivo, ou o Rodrigo como conselheiro consultivo, se eu tive sucesso até agora? Mas Passa mais ou menos por isso? quem vai levar essa ideia, então, ali? Então, se não é o governo, não é uma legislação, é a educação, é os cursos, a escola. Qual seria o caminho para a gente percorrer? É clichê dizer isso, não é? Mas deveria ser a educação. Mas ela ainda não está cumprindo o papel dela, a meu ver. Então, veja, o governo tem aí outras agências que podem fazer isso, já estão começando a fazer, é verdade. Você vai ali no Sebrae e você já começa a ver que ele está direcionando para a governança. A gente escuta governança dentro da Fiesp. Então, assim, as instituições estão começando a olhar para isso. Veja, até Tribunal de Justiça está falando de governança, está falando de conselho consultivo. Por quê? Tribunal de Contas da União já tem um framework de governança para o sistema público. Por que as empresas têm que ter? Então precisa ter. Agora, o empresário brasileiro, né, eu não vou, né, dizer maioria, nem nada disso, mas assim, tem uma parte do empresariado que é só, né, Jair? Aí o cara fica só e quer continuar só. Se continuar só, meu amigo, vai sofrer mais. Governança, ele vai para uma outra camada e ele diz assim, ó, eu não posso tocar esse negócio sozinho, porque é muita variável. Hoje nós temos sustentabilidade, inteligência artificial, gerenciamento de risco, comercial, recursos humanos, marketing. Como é que vai surgir de uma cabeça só? Não é possível isso. E uma variável de aprendizado, né? Como é que uma cabeça só consegue absorver tanto aprendizado?
Isso até na palestra do Dal Bosco, no último Board Valley, eu fiquei surpreendido com o tempo médio das pessoas na Uber, por exemplo. 1,23 meses. E aí, quando ele pega e coloca esse retrato, isso as empresas disruptivas, inovadoras, estão nessa média. Sim. Aí, quando você pega isso ao longo do tempo, nossos avós, bisavós, tataravós, 35, 40 anos, né? Então, você tinha todo o conhecimento da empresa, até porque isso não gerava uma necessidade. Mas hoje, da forma como a tecnologia vem evoluindo, não existe ser humano que consiga absorver tudo. E o conselheiro consultivo não é só aquele conselheiro que tem que estar lá toda semana, ou todos os dias, ou 4 vezes por semana. Ele pode ser contratado, inclusive, para dar um parecer especialista de uma determinada área, né? Uma dúvida do empresário. Então, quanto como acontece um pouco, que a gente sabe que você está nesse ramo de conselheiro, né? Eu sei que você assessora empresas grandes, e você comentou uma muito grande agora, né? Como conselheiro. Como é que fica? Como é que é esse universo? Eu vou começar do pequeno, da startup que eu estava falando agora há pouco. Eu estava numa oficina no InovaBrá, falando sobre governança e ESG para startups. Um negócio assim que ninguém... Será que esse negócio funciona? Né? Mas aí vieram as pessoas e veio um empreendedor do Paraná. Ele veio do Paraná para assistir a oficina. Por quê? Na cabeça dele já estava rodando o quê? Eu preciso começar esse negócio diferente. Tem que ter ESG juntinho. E eu disse a ele, mas o ESG começa na governança. Você vai precisar começar a olhar para a governança. Eu dei um número para ele que está aí, é público. Quais são os motivos pelos quais a startup quebra? Tem um escritório de advocacia em São Paulo que fez uma pesquisa, 120 empresas. Qual foi o principal motivo? Falta de acordo de sócio. Na hora da briga, ou seja, a empresa começa a entrar o dinheiro e aí os sócios começam a brigar. E aí, meu amigo, acaba a empresa. Enquanto tem que pagar a conta, tá todo mundo junto. Quando tem que dividir o dinheiro, nossa, olha o problema. O Jair tem uma teoria boa para isso. Depois, no outro podcast, ele comenta, mas eu gostei da teoria dele. Tá? Então, veja, não faz sentido. E assim, isso se repete ano a ano. Quais são os outros problemas? Problema financeiro, não sabe gerir o dinheiro, não olha para uma estruturação, né, de demonstrativo financeiro ao longo dos anos. 3 anos a empresa quebra. Por quê? Está faltando um olhar diferenciado sobre a operação. Que esse olhar, a meu ver, é de governança. Que começa onde? Eu preciso ter um acordo de sócio, eu preciso ter um business plan, e na sequência um planejamento estratégico. Eu preciso ter um gerenciamento de risco. Ah, não, mas é muito caro. Gerenciamento de risco, Rodrigo, a gente faz em 2 páginas. Tem que colocar ali os riscos do negócio. Que vem lá do... Não é nem todos, né? Os exato, principais riscos. E assim, eu faço uma análise SWOT e eu já enxergo alguma coisa. E eu vou monitorando esses riscos ao longo do tempo. E aí, ok, vou acompanhando de uma maneira muito enxuta e simples. Na medida que o negócio vai crescendo, eu tenho que começar a olhar para as outras variáveis de governança. Hoje, uma coisa é de todo o negócio, segurança cibernética. Se você tem um computador na sua empresa, esse computador tem um antivírus? Tem um firewall? Hoje de manhã eu tive um encontro de empresários, a apresentação foi sobre segurança cibernética. Porque as invasões estão aí. E LGPD? Como é que a gente trata a privacidade de dados? E dados, né, falando que é o novo ouro, né, do século XXI, como é que a gente cuida dos dados dos nossos clientes? Porque tá aí, ó, grandes empresas, Meta, a Amazon, sendo multadas. E esse povo tem dinheiro. Então, qual é a diferença? A diferença é o cuidado, Jair. Ele tem que ter um cuidado com o negócio. Nós temos que pensar o negócio. E aí, para pensar, precisa de quê? Da estrutura do conselho. Que não precisa ser todo mundo. Traz um conselheiro externo, que de repente pode ser independente, um conselho entre os sócios, talvez um colaborador, começa a olhar para a métrica da governança. Então, o pequeno negócio é aqui. Lá no médio negócio, para o grande, Rodrigo, a governança está se estruturando por quê? Porque a maioria das empresas no Brasil são familiares. E como é que a gente pereniza um negócio familiar? Tem que ter plano de sucessão familiar. Até então, eles não conversavam sobre isso. Quando um conselho consultivo é formatado, o assunto vem para a pauta. Por quê? Plano de sucessão familiar é redução de risco. Então, eu tenho uma aluna mentorada que me contou uma história bem curiosa que é protótipo do que eu estou dizendo aqui para vocês. Um determinado banco fez a diligência na empresa que ela trabalhava e perguntou se tinha um plano de sucessão familiar. Aí o cara não tem. Sabe o que vai acontecer, Jair? Juro mais caro para você. Claro, por quê? Estou tomando o maior risco. Então, governança é para mitigar risco. Então,
Aí a gente começa a discussão da governança, vai bater na sucessão familiar e a gente vai ter que discutir uma coisa, que também é crítica no Brasil. Separar a gestão da propriedade da família. Dá para eu contratar familiar, Jair? Na minha empresa? Será que não vai dar treta com os outros sócios? Meu amigo, isso aí quebra a empresa, fecha a empresa. Entre a própria família, né? Não, agora mesmo, o Rupert Murdoch quebrou o plano de sucessão porque ele não queria que o filho mais velho... o Rupert Murdoch é o dono da Fox, né, americana. Americana não, do Reino Unido. Ele queria que o filho mais velho assumisse e os 2 outros irmãos não queriam, colocaram na justiça. Tem que colocar para valer o plano de sucessão, não o que ele quer. Não, creio que... Olha aí. Então está sendo dado isso é um testemunho da importância do assunto. Não pode ser subdimensionado. Falta de plano de sucessão familiar causa um dano para a empresa. Eu digo que a empresa, Jair, ela é uma célula social que produz riqueza e prosperidade para o país. Toda vez que uma empresa quebra, ela causa um dano. À sociedade, ao próprio governo, que fica sem receita, né? A sociedade, porque fica sem um produto, sem um serviço. E a família, que vai perder a renda. E às vezes até vai causar até um trauma, né, Jair? Porque assim, ó, eu tenho esse trauma, tá? Depois de muito tempo que eu fui abrir uma empresa, mas eu vi meus pais, lá no passado, quebrar. N vezes. Por quê? Era hora por ignorância, hora por falta de orientação. Só que hoje a gente tem orientação. A gente não pode mais permitir isso. E as pessoas, diante das ferramentas, tem que começar a olhar e refletir. Será que eu não preciso disso? Ora, Jair, o cara trabalha 30 anos, 40 anos por uma marca. Por causa de um plano de sucessão familiar, falta dele, ou falta de um acordo de sócio, a empresa vai para o brejo. Quer dizer, não é melhor fazer com que essa empresa dure mais 40, 80, 120, 600 anos? Mas claro acho que é esse o ponto, né? Não. Quando você pega uma empresa familiar, né, bem sucedida, normalmente quando uma empresa procura consultoria de média para pequena, é porque ele já não tem mais o que fazer. Aí ele acha que o consultor vai fazer milagre, né? Raros são os casos em que ele procura uma consultoria, né, que faça um trabalho e que ele escute essa consultoria. Sim. Porque muitas vezes ele quer contratar a consultoria para validar o que ele fez, o que ele pensa. Normalmente, pelo menos eu tenho tido vários casos assim, de experiência nesse sentido, né? E quando você vai para a empresa familiar antiga, eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. O conhecimento era passado de boca em boca, de exemplo a exemplo. Agora, hoje em dia, se você tem dúvida em alguma coisa, de como é que eu vou fazer uma apresentação, eu jogo no ChatGPT, ele me dá arquitetura. É só eu mudar isso. Se eu tenho dúvida de quanto é um tributo, eu vou lá e jogo qual que é o tributo tal. Se eu tenho dúvida de como é que eu me acredito esse tributo, como é que eu faço? Se eu tenho dúvida de como é que eu mando um business plan, eu jogo no ChatGPT, você me dá um layout de business plan, né? Então é muito fácil. Só que volta de novo naquilo que nós estávamos falando agora há pouco atrás, né? Esse sucesso, esse êxito, eu costumo falar que a vaidade é o começo do fim. Quando eu começo a achar que eu sou bom demais, esse bom demais é um problema para mim. E não é um problema para mim. Porque a empresa é reflexo do líder, né? E as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas não falam o que o empresário precisa escutar. Elas também temem não ter a sua empresa. A grande maioria fala o que ele quer escutar. Sendo que, na verdade, nós estamos na empresa para falar também o que ele não quer escutar. A decisão é dele, mas ele tem que ser alertado, não vai por aqui, que aqui é um caminho de pedra e espinho. Sim. Esse caminho tem menos pedra e espinho e esse caminho tem asfalto. Agora, se ele quer ir para o caminho de pedra e espinhos, ele tem que ir consciente. Só que essa névoa, né, que fica, né, embaralhada, é que muitas vezes ele não tem essa clareza e puxa muito para quê? Para o lado do sucesso. Concordo plenamente, né? Temos muito assunto, só o SG, a gente disse, vamos ficar no primeiro bloco só focado em SG, já ultrapassamos o nosso limite e tem muito ainda a ser discutido, né? Então, deixamos para o próximo bloco para a gente continuar nesse assunto ali que é muito interessante e voltamos daqui a pouquinho.
É isso aí, meus amigos. Voltamos para o segundo bloco. Essa conversa muito bacana aí, falando muito de ESG, falando uma situação ali bem interessante dos consultores aí de ESG, né? Mas a dificuldade que é hoje, né? O pensamento é depois que eu não tenho mais solução, depois que eu tô quebrado, é que eu penso, deixa eu chamar uma consultoria para avaliar. Aí começa o primeiro erro, né? Quer dizer, a visão que nós estamos aprendendo aqui do que é ESG é que a gente já tem que começar a governança antes mesmo de ter o produto já como base. Mas e como? Me dá um pouquinho mais de detalhe técnico ali do conceito do ESG e o caminho para a gente chegar nesse conselheiro, chegar nesse consultor, que também tem muito a concepção, não, isso aqui é um valor absurdo, isso é para grandes empresas, nunca vai chegar para mim, mas a gente está vendo que é o contrário, tem que começar na startup, na pequena empresa que está iniciando uma ideia, ela já ser concebida dentro do modelo correto. Como é que tu vê isso? Essa é uma excelente pergunta, Jair. E assim, para nossa audiência, a gente precisa entender o que é ESG, e aí a ABNT trouxe um conceito fantástico de ESG, que não é só uma sigla. O que é ESG hoje dentro da ABNT PR23? É um conjunto de critérios sociais, ambientais e de governança que devem ser considerados como riscos e oportunidades com o objetivo de construir negócios e investimentos sustentáveis. Veja que esse conceito traz por centro uma coisa: risco e oportunidade. Vou dar um exemplo. Então, tem uma empresa, uma transportadora, tem lá, sei lá, 150 caminhões. Todo ano, os pneus, Rodrigo, ela tem que trocar. O resíduo do pneu vai para onde? O óleo diesel que troca do motor vai para onde? Qual a destinação final? De repente, ela está poluindo o meio ambiente. Isso pode criar um problema para ela se alguém aí for no Instagram e denunciar que ela está jogando pneu num terreno baldio, não sei o quê. Agora, se ela pega esse pneu, de repente, e entrega para uma outra empresa que processa o pneu para fazer outra destinação mais sustentável, o que acontece é ponto para ela. Vou pegar outro exemplo aqui, também na área de resíduo. Empresa de construção civil. Às vezes tem muito resíduo de metal. Ora, tem startup que paga o peso do metal. Ou seja, você está vendendo um resíduo, você está transformando resíduo em riqueza. Olha a oportunidade, Jair. Então, ESG precisa ser visto nessa concepção de risco e oportunidade para tornar o negócio sustentável. Eu falei anteriormente de segurança cibernética. Como é a nossa segurança da informação? Nós temos uma política de segurança da informação? Nós temos treinamento para os nossos colaboradores? Recentemente, eu vi anteontem, uma grande empresa de logística aqui de São Paulo, que assim, trocou inclusive o diretor de TI, porque sofreu o ataque, e agora está correndo atrás de prejuízo. Será que a gente não pode fazer isso antes do ataque? Então, assim, ESG é isso. É avaliar os riscos, encontrar onde tem a oportunidade para garantir o quê? Negócios mais sustentáveis. E para isso eu preciso de um profissional com muito conhecimento. Como é que eu chego desses profissionais? Eu quero dar um pouquinho, não precisa nem chegar ainda no profissional, Jair. Vamos lá. Tem coisas que a gente tem que começar a fazer nas empresas como um hábito. Primeira coisa, a gente estava aqui no intervalo falando sobre contabilidade. Você que é empresário, você faz a avaliação trimestral das suas contas? Você chama o contador para uma reunião e faz aí. Traz aqui a DRE, traz o fluxo de caixa, traz o balanço. Como é que está a nossa empresa aqui nesse ano e nos 2 anos passados? A empresa de capital aberto faz isso. Por que você não pode fazer isso com o seu contador? Então, tem coisas pequenas, fazer um planejamento estratégico é seu. Agora, eu não tenho tempo. Então está na hora de pensar na consultoria. Então, eu quero um consultor que me ajude a construir um planejamento estratégico para a gente dar direcionamento para a companhia. Ok, traz o consultor. E o consultor vai lá, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, você não está pensando no negócio, na estratégia. Então eu tenho que tanto pensar na estratégia como melhorar a tomada de decisão, eu tenho que, de repente, montar uma estrutura de governança. E aí uma dessas estruturas é a constituição de um conselho consultivo. Trazer uma pessoa de fora pode não, agrega muito valor. A gente tem que estar focado, Jair, na construção de uma sustentabilidade na operação da empresa ao longo do tempo. Senão a gente está construindo o quê? Coisa para hoje? Eu acho que isso está assim, se eu entendi bem, Alberto, é mais ou menos assim. Eu contrato uma grande consultoria para auditar o meu balanço.
Perfeito. Para dar validade jurídica, e eu vou ter juros mais baratos, nós estávamos falando, inclusive, sobre isso daí, né? O consultor consultivo, eu estou contratando ele para me emitir um parecer, né? E pode ser feito em formatos um pouco diferentes, né? Mas o mercado vê isso como eu estou contratando mão de obra especializada. Eu acho até que num custo muito barato, porque alguém que se propõe a ser um conselheiro consultivo tem que saber muito do que está falando, até porque ele responde civil, criminalmente, por isso, né? E os conselhos de administração, inclusive com o seu patrimônio, né? Para me dar esta orientação. Então, sai um pouco daquilo do empresário que começou o negócio. Eu acho que tem que ir por aqui. Eu acho que tem que ir por lá. Agora eu vou fazer tal produto. Vai isso de forma mais engrenada, pensada, planejada. E por mais que seja incipiente ainda, vai de forma organizada para você chegar ao objetivo final. E o mercado, como um todo, vê o banco que fornece crédito, inclusive, vê isso de forma diferente. É isso que você está querendo falar? Sim, porque veja, Rodrigo, o mundo está muito complexo. Para uma pessoa só ou dois sócios entender todas as variáveis que se conectam com o negócio. A gente precisa de olhares diferenciados. Pensar a estratégia está cada vez mais complexo. Olha, quem ocupa a cadeira da presidente nos Estados Unidos influencia a sua empresa, Jair. Por quê? O seu cliente é da área de alimento, o cara exporta. Ou seja, se o cara lá aumentar a taxação do produto brasileiro, vai bater em você. Olha que coisa. A guerra que está lá no Israel influencia em toda a cadeia. Então, assim, que riscos são esses? Que variáveis são essas? Então, conselheiro é para pensar a estratégia de modo que a gente possa filtrar aquilo que é mais crítico para a organização, para tentar mitigar, e ficar observando aqueles outros que não tem tanto impacto, mas que de repente aqui e ali pode piorar. Então eu entendo que o empresário olhar para essa vertente é estratégico para ele. E assim, vamos deixar dessa mania de pensar que é um custo. E qual é o custo de você não ter governança? Pode custar a vida da sua empresa. Gostei de um comentário que o Rodrigo fez ali com relação à responsabilidade do consultor, né? Ou seja, para demonstrar o quão preparado ele está indo e a responsabilidade que ele tem, que envolve inclusive o seu patrimônio pessoal. Comenta um pouquinho sobre isso, até para mostrar a relação ali para o nosso internauta ali, né? Que não é qualquer pessoa que vai ser um conselheiro. Sim. A pessoa que você vai trazer é muito mais gabaritada. Eu sempre falo isso internamente. Tem certas coisas dentro da minha empresa que eu domino, que eu cresci porque fiz bem feito. Agora, as minhas qualificações, elas são no ponto 1, 2 e 3 de 10. Os outros 7, eu não sou tão bom. Eu não posso trazer pessoas boas no 1, 2 e 3, porque ali eu já sou bom. Eu tenho que trazer pessoas boas onde eu não sou bom, onde eu tenho deficiência, né? E o consultor vem trazer justamente essas deficiências e ele vem com a responsabilidade, inclusive financeira. Né? É importante que a gente separe aqui uns conceitos. O conselheiro de administração tem dever fiduciário com a organização. Isso está na lei. Então, se a decisão que o conselho tomou ali colocou a empresa numa fria, ele vai responder. Exemplo, acho que Americanas ali, agora nesse rombo todo, ali, tem alguma coisa isso aí, Americanas, Sadia aí, teve um problema sério, tá? Então o cara responde, ele vai ter que... Por quê? Porque tem dinheiro de acionista. E aí a CVM, né, que controla isso, né, tem repercussão para quem administra a empresa. O conselheiro, né, direciona o negócio, controla, monitora. O conselheiro consultivo, a responsabilidade dele é menor, tá? Agora, tudo bem, né? Veja, o conselho consultivo não é para decidir, é para recomendar. Mas se o conselho consultivo começar a decidir, o empresário pode processar o conselheiro, porque dizendo, não, quem me disse foi você. Tá aqui, ó. Tá inclusive escrito na ata. Então, tem que ser com caráter orientativo. Orientativo. O IBGC lançou, o ano passado, Jair, um guia para conselheiros consultivos para empresas de capital fechado. E está lá bem claro isso. O IBGC é uma autoridade no Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Está muito claro isso. Conselho consultivo não decide. Ele trabalha para qualificar a tomada de decisão, mas ele só recomenda. Quem decide no final das coisas. Isso, o empresário, inclusive, que, né, dono da sua pequena e média empresa que de repente está nos assistindo, fique tranquilo em relação a isso. Porque às vezes, viu, isso já aconteceu comigo numa mesa de conselho, Rodrigo. O cara chegou e disse assim,
Não, mas você vai me tirar da presidência da empresa? Digo, não, o Conselho Consultivo não tem esse poder. E também não pode falar o seguinte, mas o que você faria? Não, faz isso. Vai para a ata isso aí. E responde. É isso aí. Tá, então, o Conselho Consultivo não vai tirar ninguém, porque a gente já viu aí, né? O próprio Steve Jobs no passado foi tirado da empresa dele. Né? Tem esse tipo de caso aí, mundo afora. Mas o Conselho Consultivo não faz isso. O Conselho Consultivo é para outro papel. Papel de perenizar o negócio e talvez, tudo bem, ó, conselhos consultivos a gente prevê para as empresas limitadas. Mas e se de repente, até para fins tributários, Rodrigo, foi interessante sair da limitada para a sociedade anônima? Pode ser que seja interessante. Então aí talvez contratar um advogado tributarista para pensar essas variáveis seja interessante. Mas enfim, o conselho consultivo está aqui, tem o seu nicho de trabalho e o de administração está previsto em lei. O consultor entrega um produto técnico e ele não vai mais além disso. Então, o conselheiro consultivo ou de administração precisa entender de estratégia. Eu digo que o mundo também está andando rápido, viu, Jair? Só um tema, e toda hora a gente tem que estudar: inteligência artificial. Está lá na minha pauta. Agentes de IA agora, né, Rodrigo? E humanoides. Daqui a pouco a gente vai ter um humanoide dirigindo caminhão, Jair. Então, eu tenho que estudar um negócio para dizer pro cara, ó, faça ou não faça, faça isso. E não tem jeito. No caso, estou como CEO hoje de uma startup na área de tecnologia e nós fechamos um contrato com a Microsoft para desenvolver inteligência autônoma para qualquer aplicação, mais focado para o segmento do meio ambiente, né? Porque até pela particularidade dela, mas para desenvolver. É que hoje, na verdade, você não tem mais limitador tecnológico para fazer nada, né? O que você tem é uma escolha se o momento é adequado e se o custo financeiro justifica. Mas não é mais que falta tecnologia. Né? É isso aí. Então, nesse métier que nós estamos discutindo aqui, o conselho tem que fazer a leitura de mercado para trazer uma visão diferenciada do empresário. Né? Porque eu estou lá eu sou conselheiro de empresa de logística. Para onde é que a logística vai no mundo? Quais são as tendências? Eu tenho que estar fazendo essa leitura permanente, porque toda hora tem uma novidade. Agora, faz sentido para o negócio dele? Não necessariamente. Tá aí o caminhão elétrico. O caminhão elétrico, tá. Mas o caminhão elétrico tem várias limitações. Não é qualquer operação que eu vou colocar o caminhão elétrico. Um caso de êxito, Mercado Livre. Eu moro em São Paulo, tá ali no meu bairro, de vez em quando o Mercado Livre passa lá o carro elétrico. Ele está entregando, mas veja, o trajeto é curto. Né? Manutenção ali, tá ok, então beleza, mas... Ele está super dimensionado para operação. Agora, nós temos exemplos aí de operações que o caminhão elétrico não vira. Vamos botar um caminhão elétrico aqui para Recife? Não vai, meu amigo. Sinto muito. E aí agora tem outras coisas que estão acontecendo no mercado. Transição. Essa é a palavra que eu costumo utilizar quando estou falando sobre ESG e sustentabilidade. Vem aí o caminhão de biometano. São Paulo tem lei do biometano desde 2012. A Mercedes já tem caminhão de biometano. Já tem empresa como a Vale, por exemplo, aqueles caminhões, né, grandes, já é autônomo desde 2021. Então, assim, o mundo está virando. A gente tem que acompanhar. Eu acredito muito no biometano, porque você pode construir uma cadeia de valor. Desculpa, o que é o biometano? O biometano é um gás que você produz a partir de quê? De uma fermentação anaeróbia de resto de alimento, ou então de esterco de boi, por exemplo. E a gente tem, somos campeões aí de exportação de carne, então o nosso rebanho é enorme. Então tem um potencial enorme. São Paulo, por exemplo, produção de cana. O bagaço da cana pode gerar biometano. Então isso é muito rico. Então estou transformando, olha o ESG de novo, né? Estou pegando o lixo que eu jogava fora, transformando em energia e colocando no caminhão. Esse modelo é um modelo mais sustentável. E eu acho que ele está ali na transição de quê? De ir substituindo aos poucos o diesel, que realmente é um poluente forte. Eu passo para o biometano, que polui muito menos. Lá na frente, talvez, você coloque caminhão elétrico para longa distância. Caminhão elétrico hoje, eu posso pensar para curta distância. Eu tenho transportar a carga, já de São Paulo para Santos, o porto, acabou. Ou então de um porto seco aqui, de repente, até Santos, acabou. Mas, além disso, é muito difícil. Então, tem essas variáveis para a gente estudar. Você falou um pouco de logística. Um pouco de logística, eu sei que tem muito conhecimento na área de indústria, né? Mas eu sempre falei isso, né? Todo mundo acha que logística é colocar alguma coisa em cima de um caminhão e tá tudo certo, né? Logística ligada ao supply chain, ao fornecimento, né?
é muito mais amplo do que isso. E quando eu falo em planejamento, eu não estou planejando rota. Eu estou planejando onde é que vai ser minha indústria, se vai ser mais perto do meu mercado produtor ou do meu mercado consumidor, onde é que vai ser meu CD, qual que é meu centro geodésico, porque isso encurta distâncias, reduz custos, né? E o impacto ambiental é muito menor. Nós estamos trabalhando fortemente aí em algumas informações, né? Principalmente de dados de telemetria, que nos mostram que numa emissão normal de 170 toneladas por ano por caminhão, a gente pode reduzir 60, 70, 80, 90 toneladas. Né? Estamos falando de 25 a 50% do CO2 emitido. E o que eu vejo, Malta, você entrou num assunto de caminhão elétrico, por exemplo, né? Eu vejo que tem muito, eu não estou falando que não tem que ter, que não tem que desenvolver, não tem que ir para essa matriz. Mas eu vejo que tem uma movimentação muito grande em cima dessa marca, eletrificação, muito mais marketing do que resultado. Por outro lado, né, se nós implementarmos a telemetria, por exemplo, nos veículos a combustão, eu tenho escrito alguns artigos sobre isso, inclusive falando de carros, já fiz isso para navio, para trem, né? E pode ser colocado em avião, em moto, em qualquer outro modal. Nós temos aí pelo menos uma amortização na matriz que mais polui o mundo hoje de 30%. Você que está nessa área do ESG, como é que as empresas estão se movimentando? Como é que o operador logístico está se movimentando? A indústria se movimentando? Né? E o transportador, que às vezes contrata uma ferramenta de telemétrica, né? Seja de planejamento de rota, para encurtar a rota, diminuir peso, aproveitar caminhão para não ter dois, né? Seja na parte de redução de custo do veículo, entre outros. Né? Como é que está acontecendo isso? Porque nós não vemos essa movimentação. E aí eu joguei o caminhão elétrico, você trouxe outro assunto da tecnologia, porque assim, no framework ESG, a gente não fala de tecnologia, mas a gente sabe que a tecnologia vai viabilizar o ESG. E aí a telemetria, Rodrigo, é um exemplo disso. Por quê? Primeiro, telemetria garante governança. Em que sentido? De transparência de informação. Porque se eu coloco a telemetria, então vamos lá, tu coloca a telemetria no caminhão. Então rastreia pressão do pneu, desempenho do motor, a marcha lenta, marcha rápida, como é que o caminhoneiro está conduzindo. E aí eu tenho o perfil do caminhoneiro. Se eu tiver uma inteligência artificial embutida ali, ela vai produzir dado e vai alimentar um cara lá na ponta para dizer assim, olha, esse caminhoneiro aqui precisa disso, disso e daquilo, para ele melhorar o desempenho do caminhão. Então, telemetria está relacionado com descarbonização. Porque no fim do dia, a descarbonização, que a gente tanto fala aí, e assim, olha isso. Brasil, dezembro de 2024, criou o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões. Mercado obrigatório de carbono está no ar. Significa o quê? A gente já tinha um mercado voluntário, que rodava aí uma economia de baixo carbono, agora isso vai ser mais intenso. E aí, na questão da logística, vai ser fundamental. Por quê? Um exemplo simples. Eu tenho um cliente, eu tenho empresa de logística no Brasil, um cliente europeu é meu cliente e ele vai mandar uma cartinha para mim. Diz, olha, eu quero que você tenha um inventário de carbono. Eu quero que você descarbonize e eu quero mais ainda. Eu quero um painel para eu ver os seus caminhões rodando e em tempo real mandando informação para mim e para os clientes sobre redução da pegada de carbono do seu serviço. É simples assim. Então, a telemetria, vai empacotar aí, vai entregar, né, transparência para esse cliente que está lá na Europa e que vai poder ver o transporte que está sendo executado ali naquela empresa. Porque isso é mundial. O 30% aqui é 30% na Europa, é isso 30% aí. na Ásia. É isso aí. Não, e me permitam uma acréscimo. Olha o impacto. Eu vi uma matéria no portal Mundo Logística. Uma empresa implantou a telemetria, reduziu 60 mil horas extra em um ano. E ainda 25% do consumo de diesel. 25% reduzido, Jair, é menos emissão jogada no meio ambiente, doutor. Então, veja, a telemetria está dando informação para ele, que ele vai usar, se ele for inteligente, ele vai usar nos relatórios de sustentabilidade e vai mandar para o cliente. É simples assim. Sem CAPEX. Sem CAPEX. OPEX. Que é o mais interessante de tudo. Então, nós temos uma riqueza, né? Nós estávamos falando aqui antes de iniciar o programa, né? A riqueza que são os dados hoje. Dados. Nós não temos uma riqueza tão igual quanto, não sei se maior ou menor, mas tão igual quanto
na gestão econômica do combustível. E isso pode ser no carro particular, isso pode ser no motoqueiro que faz entrega aqui, isso pode ser no veículo da Uber, isso pode ser no carro da locadora, da Localiza. Isso. Não é? Isso pode ser na máquina agrícola que está alocada pela Júlio Simões. Isso pode ser na linha amarela, desculpe, que está lá na Vale do Rio Doce, porque até aquele Ford Estrada que está lá, né, transportando minério, né, com inteligência autônoma, também consome combustível e também precisa trabalhar dentro das faixas de torque, dentre outros, né? E você falou um negócio muito legal, eu tive uma conversa com o recapador há pouco tempo atrás. Ele falou assim: Rodrigo, eu vou fazer para você. Eu te coleto o pneu sem custo e eu vou dar a destinação correta e eu vou te emitir a nota fiscal da destinação. Porque vai pegar. E ninguém está se preocupando com isso. E aí tem empresas que estão comprando horrores de pneu, fornecendo pneu no mercado, e a hora que bater na porta é o seguinte: o que você está fazendo com as carcaças? Cadê aquelas 120 mil carcaças que você comprou ano passado? Estão aonde elas? Qual a destinação? É isso ou não? Com certeza. E ainda vou lhe dar um dado que confirma o que você está falando. O Banco Mundial tem a partir de uma pergunta: para onde é que vai o setor de logística no mundo? O Banco Mundial tem um relatório que traz o índice de performance de logística por país. O Brasil, para variar, está ali na parte ruim da conversa. Não por outra coisa, por falta de infraestrutura. Mas aí o que acontece? Nesse relatório tem 4 itens que o banco entende, essa pesquisa que o banco fez, o Banco Mundial, fala sobre a logística. Primeiro, para onde é que ela vai? Comércio eletrônico. O comércio eletrônico vai ampliar e vai precisar de gente para transportar esses produtos. Segundo, descarbonização. Terceiro, sustentabilidade. E sustentabilidade não é só ambiental, né, de governança social também. E Big Data e digitalização. E na logística, telemetria está embutida. Mas olha que negócio interessante, Mauro. Eu escrevi 2 artigos. Na verdade, eu tenho escrito vários artigos no LinkedIn, né, alguns ligados à telemetria, mas eu escrevi um artigo sobre jornada de trabalho do motorista, a gente já falou em outros programas aqui, né, com o Jair. Alguém já calculou os 15 minutos a mais que o motorista faz de intervalo de almoço? Quanto representa isso em menos veículos no Brasil, no mundo? Estou falando de jornada de trabalho do motorista. Está todo mundo preocupado em controlar a jornada por conta do passivo trabalhista. Mas a perca de produtividade é maior do que o passivo trabalhista. A gestão. Então, a jornada de trabalho, eu podia esquecer de controlar a jornada de trabalho, mas fazer a gestão do equipamento dele. Porque se eu perder produtividade, se eu perder 5 dias de produtividade, eu tenho que aumentar meu frete em 19,1%. Agora, se eu aumentar minha produtividade, que daí eu posso manter a minha lucratividade e dar desconto no frete, eu só posso dar 11% de desconto. Então, eu perco muito mais não gerenciando a improdutividade do que tentando produzir mais. E está todo mundo no viés de produzir mais. E nesse viés também de controle logístico, né, de tempos e movimentos, eu fiz uma reflexão sobre ganhar 1 horinha no embarcador, na carga e na descarga. Um embarcador que tem 1.200 caminhões, que precisa de mais ou menos 8.400 ativos, ganhando 1 horinha na carga e na descarga. Não deixando aquela penca de caminhões parado, tanto no carregamento quanto na descarga. São milhões de reais por ano. Financia CD, financia agente, financia mão de obra, financia sistema, financia tudo. E não coloca infraestrutura. E aí, nós estamos falando em pegada de carbono. Ao invés de ter 1.200 caminhões, ele podia ter 800 caminhões. Ele podia reduzir em 30%. Ele podia ter oferta de veículos para não ter o gargalo de final de mês e ainda podia reduzir 30% da emissão de carbono, né, e tratando com muito mais dignidade do motorista, né, que vem na parte social, né, não só da governança, mas vem a parte social. E a gente vê, assim, você que está com grandes embarcadores, quando que eles vão se preocupar com isso? Sim, de forma verdadeira, né, com o custo realmente, com a parte social e com a emissão de CO2. Esse exemplo que você deu foi fantástico. Vou ter que levantar a mão aqui, né? Porque nesse segundo bloco aqui, eu servi para dizer oi e tchau, né? Não falei mais, né? Mas é uma conversa muito interessante com esses dois aí, são 2 mestres aí no assunto, né? Mas temos que dar mais um breakzinho aí. Boa. E voltamos daqui uns minutos com muito mais papo.
vamos para o terceiro e último bloco. Vai ser tanto assunto que eu vou ver se eu consigo segurar esse pessoal aí nessa conversa aqui, né? Mas eu vi vocês batendo bastante ali sobre telemetria, né? O que é a telemetria hoje? Nós temos telemetria, é a leitura da máquina, é uma informação fidedigna de tudo que está acontecendo. Nós hoje fizemos a telemetria de mais de 160 campos de informação de veículos a combustão. A gente faz a telemetria de veículos elétricos, da linha verde, da linha amarela, a gente faz telemetria de geradores, ou seja, inúmeras informações. O problema não é mais a tecnologia, não é mais a informação, mas o problema é o uso daqueles dados de forma a contribuir para resultados melhores, né? Vamos falar um pouquinho ali a mais sobre essa telemetria, do resultado que ela pode trazer para dentro das operações, mas principalmente fechando o texto de antes, é que já não é mais o quanto eu posso ler para ver o resultado, mas o quanto eu vou ser exigido que eu leia e faça bem feito. O mundo está exigindo isso, né? Perfeito, Jair. A conclusão da conversa do bloco passado é em uma palavra: eficiência. Eficiência e governança. Por quê? Telemetria aumenta a eficiência, lucro líquido lá, ó, aumenta também. É governança. Então, ela está conectada com a sustentabilidade corporativa. E o empresário precisa enxergar isso. É uma questão de negócio. Se você não usar direito, ou pior, né? Não usar, você está no prejuízo. Os grandes já têm uma política e são obrigados a cumprir, mas que tudo é uma cadeia. Se o pequeno também não se preparar para isso, para ele se tornar médio ou grande, vai ser uma exigência, é básico. Então já faça no início. É isso aí. E assim, eu acho que o pequeno dá até menos trabalho para começar a fazer do que o grande. Então, comece do pequeno mesmo, com o recurso que você tem. Mas é importante perceber que existe uma conexão direta entre utilização racional da tecnologia e lucratividade. Agora, nesse meio aqui, né, a tecnologia já existe, ok. O que nós estamos precisando? Gestão da mudança. Mudança de mentalidade, cultura. E esse é um grande desafio espinhoso que está aí. Por quê? De novo, o clichê da educação, né? As instituições não preparam. Não preparam adequadamente para o mercado de trabalho. Posso dizer isso de uma maneira muito clara porque fui executivo da educação universitária durante muito tempo. Temos aqui, né, algumas universidades e tal, mas no geral não preparam. Então a gente tem um gap. Agora, mesmo entre os preparados, a cultura ali, ó, da empresa, das organizações, do negócio, nossos cursos não formam a gente para trabalhar em empresa. A mentalidade é diferente. Então, assim... Forma literatura, mas não forma a praticidade disso, né? Não entrega uma prática, isso, né? Que é o desafio da inteligência artificial com o produto, com o serviço, né? Ela está aqui no meio, né? Enquanto você não alimenta ela, ela está inerte, né? Seria mais ou menos isso? E vou lhe dizer mais uma coisa. Infelizmente, eu li um relatório da Cisco. A Cisco fez uma pesquisa com mais de 8 mil CEOs e empresas de vários segmentos de negócio no mundo. Quais são os segmentos mais resistentes à inteligência artificial? Já que você falou. Educação e saúde. Por aí você tira a nossa necessidade extrema de inteligência artificial. Porque tá aí, ó, até mesmo para, né, pensar a telemetria, pensar o sistema de telemetria. Telemetria faz o quê na essência? Coleta e monitora. Ok, só que isso aí precisa de uma leitura, precisa de uma interpretação para tomada de decisão. O que se faz? O que se faz aquele dado? Com aquele dado gerar resultado, né? E que vire caixa da empresa direto, né? Tá vendo? É isso aí. Então, nessa perspectiva, gestão da mudança. Como é que faz isso? Aí é que nós vamos sofrer, porque tem uma dificuldade mesmo de integrar as pessoas com esta mentalidade. Como lição básica ali, é deixar a visão que grandes empresas com centenárias aí, só tomaram a decisão de ir para isso, porque viram que o dinheiro estava ali, né? É isso aí. Se você quer ganhar dinheiro, quer ter resultado, copia, tu não vai refazer.
mas não adianta querer ir contra. Ah, não, isso não é para mim, isso aqui não é realidade, isso aqui não. É o modelo já hoje, né? E aí deixa o último assunto ali que a gente tinha ficado para se trabalhar, né? Que falamos ali do ESG como governança, dados que vêm da telemetria, e o meio ambiente ali também era um dos principais focos ali, né? E o plano de ação climática ali, como é que funciona esse processo dentro do ESG? Na PR 2030, as alterações climáticas constituem um critério da jornada ESG. As empresas precisam construir seus planos na perspectiva de quê? De lucratividade, de mitigação de risco. A gente está entrando no site, a gente já está começando a ver este instrumento. Então, por exemplo, a Vivo tem lá um plano de ação climática. Está lá escrito, o Bradesco também tem. Por que isso? Porque o clima é uma variável de risco e séria. Vou dar um exemplo. No ano passado teve aqueles incêndios, né? Inclusive ali na região aqui do interior, pegou ali Ribeirão Preto. Um amigo tem uma empresa, né, de caminhões, né, de logística, fazendo entregas, o caminhão teve que ficar parado 2 dias por causa dos incêndios. Vou dar outro exemplo, que assim, a gente precisa começar a olhar isso de uma maneira muito séria. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul diz que no evento que aconteceu das enchentes ali em Porto Alegre, 85% das empresas não tinham seguro. Então, vamos lá. Não tinham seguro, ou seja, perdeu. Só que aí aconteceu outro problema. Que as empresas seguradoras agora estão construindo seguros com outro olhar. Ou seja, ficou mais caro. Não é mais a mesma situação. Não é mais. Aí quem estava preparado, não será. Quem estava preparado, governança, visibilidade, mitigação de risco, vai pagar o preço. Exatamente. E o detalhe é que não é apenas o Rio Grande do Sul, né? Ou seja, gerou o problema no Rio Grande do Sul, percebeu que já é uma realidade, por exemplo, em Santa Catarina, que está dando tanto, mas percebeu que isso é mundial e já agravou o nível de risco para todos. Né? Não, Jair, nós estamos com um exemplo agora. Los Angeles. Queimou tudo. Estava assistindo uma matéria na NBC, Rodrigo. A mesma conversa. As seguradoras estão ali, ó. Não sei se eu vou pagar isso aí, não. Não, porque quebra. Vai quebrar, vai quebrar. O prejuízo é muito alto, olha. Só ali na área de Palisades, vizinho ali ao Pacífico, as propriedades são muito caras. Queimou as casas tudo. E agora, como é que paga? Então, aqui no Brasil, a CNSEG, inclusive, tem um grupo de estudo construindo seguros para a transição climática. Está mandando um recado para a gente. É preciso observar a variável climática. Seu negócio, você que está nos assistindo, como é que você está avaliando essa dimensão? E aí, lá no site da CNSEG, tem um mapa climático de capitais, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem o que de alto risco? Ventania. Ventania de alto risco. E também para outras áreas de São Paulo. Então, se eu tenho, de repente, uma empresa de logística, tem um galpão, aí tem um telhado, né? De vez em quando, nessas ventanias, a gente vê os telhados voando por aí, né? Sim. Ora, pode acontecer na empresa. Aí você tem que se perguntar assim, será que meu telhado lá está reforçado para enfrentar uma ventania? Ele foi feito dentro de uma lógica de engenharia? Para a ventania? Para a como ventania. Como é no Japão, que tem toda uma estrutura de desenvolvimento, de engenharia aí? Para terremoto. Tá vendo aí? Balança e não cai. Então, Jair, nós estamos indo para este cenário. E ele já está aí. Ah, meu negócio é perto de um rio, é? Legal. Meu amigo tá ali em Porto Alegre, deu a lição para nós. Com todo respeito aí às famílias, seus familiares que, né, de repente morreram. Mas ali é uma grande lição. Você sabe, Malta, eu venho de uma região, sou nascido numa região que ela foi historicamente considerada com o maior índice pluviométrico, que era 258 milímetros num dia. Tá. Porto Alegre foi 735 milímetros em um dia, em uma noite. E Balneário foi 235 milímetros. Aí está. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. E aí vem essa preocupação, né, que eu falei, né? Se a gente consegue descarbonizar 30%, né? Vamos pegar o caminhão como exemplo. Né? Vamos pegar os carros como exemplo. A gente consegue fazer a descarbonização, né? Emitir menos CO2, né? De 25% a 35%. Num caminhão, isso representa 300 árvores. E a descarbonização representa a necessidade de menos 100 árvores por ano para cada caminhão, ou então a necessidade de se plantar menos 60 árvores, conta redonda. Por que nós não fazemos? Se a gente está com isso na porta,
Né? E isso não é assim, não é na empresa, isso é no meu apartamento lá. Você mora lá em Camboriú, quantos carros foram perdidos nas estruturas embaixo do apartamento, dos mercados, entre outros. E as consequências já é uma realidade, né? Mas sabe por que a gente não faz, Rodrigo? Porque, Jair, essa agenda de descarbonização está plugada em movimentos ativistas, políticos, ideologistas, que acham que é só abraçar a árvore. Descarbonização é negócio. Ele vai voltar para o seu negócio. Ou vai voltar na perspectiva do risco e do dano, ou da oportunidade. Você escolhe. E você falou um negócio excepcional. É negócio. É negócio. E o manejo da floresta é negócio. É negócio. Porque uma árvore adulta, ela consome muito mais oxigênio do que ela gera. Nós tínhamos uma negociação há uns 90 dias atrás, ali, de uma aquisição, ali, uma fusão dentro dos negócios ali, e está uns 6 meses já em análise, aquele vê o EBIT, ele vê faturamento, e vê isso, vê aquilo, o negócio parou, porque justamente foi detectado que a principal unidade deles é do lado de um rio. E com um risco, com a nova situação, muito agravante. Aí parte do dinheiro seria subsidiado aí para as instituições financeiras. Morreu o negócio pelos acontecimentos, que eu media de uma maneira. Com esses eventos, a maneira com que eu estou medindo o risco é totalmente diferente e a localização do negócio eliminou a negociação. Eu estava numa conversa já parecida. O cara estava discutindo comprar um terreno. Aí, de repente, um deles diz, não, tem um terreno ali naquela área que está muito barato, não sei o quê. Manda o telefone do cara para mim e diz, por que o terreno está barato? Nesse terreno aí, quando chove, esse terreno aqui em São Paulo, nesse terreno, quando chove, alaga, aí o cara parou e disse, eita, alaga. Por isso que está barato, meu amigo. Entende? Então, assim, nós temos que olhar para a variável climática. Quem já tem o seu negócio, tem que fazer um plano. O plano contém o quê, Rodrigo? Primeiro, você tem que fazer um mapeamento de emissões. E já existem várias empresas fazendo seu mapeamento por meio dos inventários. Por que isso é importante hoje? Veja, o estado de São Paulo tem o plano Carbon Zero São Paulo. O governador quer descarbonizar o estado para, inclusive, dar vezes à economia de baixo carbono, porque essa economia vai rodar. Já está rodando. Então, assim, e ele também lá na ponta vai começar a beneficiar empresas que têm a descarbonização na sua operação. Por exemplo, na licitação. Então, vem o Jair e vem o Rodrigo. Numa licitação, sei lá, a serviço de saúde. Sua distribuidora tem ali, ó, um plano de descarbonização, um plano de ação climática, tem um inventário de carbono, tem até um projeto de compensação. Mede todos os tempos do movimento, tem uma operação eficiente, né? Telemetria do seu da transportadora, do autônomo que presta serviço. A telemetria. Conta quanto que deixou de emitir, quanto é que está emitindo. Isso aí, beleza. Então, quem você acha que vai ganhar? Quem vai ganhar é o Jair, meu amigo. Você está fora. O empresário precisa começar a entender isso, é negócio. Então, o plano de ação climática tem que ter um inventário. Um detalhe também que é importante a gente dizer, ó. Há muito tempo, a CETESB já junta ali umas empresas com seus inventários de carbono, de maneira voluntária. E ela usa isso na relação com o público e privado. Então, fazer um inventário, ver no inventário o que é que você consegue reduzir de custo. Por exemplo, às vezes a empresa consome muita energia. Está consumindo por quê? Como é as suas lâmpadas? E a sua fiação? Qual é a estrutura da sua fiação? Será que você não está pagando muito caro por essa energia? E os colaboradores estão educados para economizar energia? E os motores elétricos da sua linha de produção são antigos ou são modernos? E você compra energia... A lógica da depreciação, né, inclusive, né? Compra energia. Compra energia de quem? Isso, exatamente. Porque se comprar no Mercado Livre, reduz 30%. Eu digo porque eu vendo energia eólica. E eu sei do que eu estou falando. Ou seja, oportunidade. Mas ele não está vendendo, não está fazendo inventário. Então, só na fase de redução de emissão, você já vai ganhar dinheiro. Na terceira fase é o quê? Você agora tem que assumir um compromisso financeiro. Vamos lá. Vamos supor que a minha empresa emite aí 20 mil toneladas de carbono equivalente por ano, e com esse movimento todo aqui, ainda ficou 5 mil devendo. E agora eu vou fazer como? Então eu vou olhar e tenho que começar a patrocinar instituições, sei lá, vamos fazer um projeto de crédito de carbono para reflorestar uma área desmatada. Projeto de crédito de carbono, isso vai gerar um dinheiro, claro que você vai ter que tirar um dinheiro, mas você tem que usar isso no seu marketing e junto ao seu cliente e dizer assim, Jair, olha, eu estou fazendo
pelo ambiente. O cliente vai gostar. Tem muito cliente que gosta disso. O poder público tá gostando. E ele vai gostar cada vez mais. Agora, o cliente privado tá entrando na jogada. E daqui a algum tempo, se você não tiver algo desse tipo, mesmo o cliente privado, você vai perder para o concorrente que já está fazendo. Por isso que eu costumo perguntar ao empresário. Você tem ESG. Você não tem um ESG, qual é o custo de você não ter um projeto ESG na sua organização? Porque isso pode custar caro. Porque a sua concorrência está se movimentando. Você vai assistir, aí a escolha é sua. Eu vou fazer um apelo agora, aproveitar o canal. A minha empresa, ela tem um projeto muito interessante de descarbonização. E nós precisamos... isso vai para a linha de OPEX, né? Lógico, tem um investimento inicial, mas isso vai para a linha de OPEX para quem contratar o serviço. Talvez seja um dos maiores projetos de descarbonização do mundo, né? Principalmente nessa área aí de monitoramento de processos, né? E da telemetria. E nós estamos procurando parceiros, né? Muitas empresas têm caixa para isso, tem verba destinada e não sabe como aplicar de maneira inteligente. Então, você que está na área aí, vivendo essa área, né? Quem, de certa forma, quiser apostar nisso com a gente, né? E levar de verdade, né, um projeto que gere resultado para o mundo, né? Para o Brasil, né? Para o continente, nós estamos abertos a conversar. Porque eu estou vendo nas suas palavras que é o especialista nisso, né? Eu não sou especialista na área, mas eu conheço relativamente bem, né? Ligando aquilo que nós podemos fazer na nossa área. Tenho certeza que eu conheço muita história da Ravex, né? Conhecer um pouco da história da Ravex, né? Nós vamos conseguir, com as pessoas certas, fazer muita diferença. Mas é muita diferença mesmo. Então, vai um apelo aí para quem está disposto realmente a mudar essa cabeça da governança, né? Que você falou muito bem, Mal, né? Que queira fazer diferente, que queira realmente apostar em atitudes diferentes, e são atitudes diferentes que levam a resultados diferentes, né? A gente está aberto para conversar. Isso é a lógica da cooperação, Jair. E governança requer isso. É muito difícil sozinho. Quando você vem para a governança, aí você começa a olhar o mundo por outro ângulo. E eu lembro que nos eventos lá que a gente assistiu na Board Academy, um dos palestrantes colocava isso. É competição ou cooperação? Então a gente precisa cooperar. Cooperar com a sua empresa aí, Rodrigo, para começar a construir as cadeias que dão sustentabilidade à nossa economia. Ao tão falado hoje ecossistema. É isso aí. Né? E eu já ia falando, ele como empresário, ele me surpreende muitas vezes, né? Porque eu vejo no Jair, eu vejo isso nas atitudes dele, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é a atitude, né? De fazer parte de um negócio, de um movimento, de uma atitude, uma ação que todos ganham. Então, e aí, nas palavras dele, nas atitudes dele, né? Eu vejo que ele através da empresa dele, às vezes ele banca, entendeu? Quando ele não tem a parceria do outro lado, ele banca isso ao próprio bolso, né? Com o suor do seu dia a dia, né? Dos funcionários dele, para mostrar que isso é possível, que é viável, para depois vir a credibilidade, e aí mesmo assim ainda às vezes é difícil, né, Jair? É que os caminhos, as visões não são fáceis de serem compartilhados. E os caminhos para se criar algo disruptivo é complexo. Percebo e imagino a complexidade de vocês como conselheiros, aquilo mudar uma cultura organizacional dentro de uma empresa, principalmente o cara que já deu certo, que é os piores, né? Porque eu sempre fiz desse jeito, eu sou milionário desse jeito, agora você vem querer me orientar, me dizer o que fazer, né? Então, o quanto é difícil isso, e que às vezes não adianta, alguém vai ter que apostar. Alguém vai ter que correr atrás e fazer. E é justamente esse o objetivo dos podcasts, é esse os objetivos de trazer pessoas que pensam diferente, principalmente porque a cada hora dessas conversas que a gente faz, não faz ideia do quanta informação nova que vem. Eu fico só escutando vocês e, isso aqui é mais um negócio, isso aqui é mais um negócio, isso aqui é mais uma oportunidade, isso aqui é mais... Quer dizer, isso que faz o mundo crescer, né? Girar, né, Jair? Exatamente. Então, muitas vezes o pessoal comenta, mas se tu tivesse muito dinheiro, o que você vai fazer? É um iate, um navio, um avião, isso, aquilo. Cara, eu não vejo isso como resultado, né? Não está ali. Para mim, o dinheiro ele foi feito. Eu sou prova viva
viva disso. Eu sou prova viva disso. O dinheiro foi feito para ficar girando, para movimentar, para fazer as pessoas crescerem e evoluírem, né? Mas é um processo de mudança de cultura, né? Um processo, a gente estava comentando no início ali, né? Os nossos avós, quando vieram para cá, chegaram a passar fome, isso aqui, ela uma realidade, e eles viveram em cima daquela concepção, criaram os seus filhos e sofreram. Aí veio a nova geração, não, meu filho não vai sofrer como o meu pai, isso, aquilo. Agora, a geração atual, os pais são empregados dos filhos, alguma coisa deu errado. Deu errado nessa conversa. E a gente precisa mudar isso, né? Que faz parte, né? Mas eu queria agora um papinho um pouquinho diferente, se você conseguiria nos listar, por exemplo, 5 grandes problemas que as empresas sofrem hoje, ou seja, onde é que estão os principais erros ali, se você fosse dar um conselho, orientação, olha, os principais erros que eu encontro nas minhas consultorias são essa e essa. Se você está numa dessas, corre atrás para resolver, porque está aqui o caminho. A gente consegue listar isso? Consegue sim. Interessantemente, eu vou falar de muitos problemas intangíveis. Qual o primeiro deles? Comunicação. Dentro das empresas, a dificuldade de se comunicar tem sido enorme. Isso é um contraponto à era tecnológica que nós estamos vivendo. A gente tem N instrumentos para se comunicar, gente. Nunca se teve tanta tecnologia, informação e dados girando, mas não se transforma em informação. Não se transforma. E isso é muito problemático. Porque, veja, a informação vai fluindo e vai quebrando as hierarquias. E aí isso prejudica os entendimentos e as relações. Aí não vai funcionar, meu amigo. Sinto muito. Então, a comunicação eu vejo que é um dos... Não é à toa, né, Rodrigo? A gente lá no ecossistema da Board Academy vive batendo nessa tecla. Comunicação é um problema. A gente tem grandes exemplos aí, às vezes, que saem na empresa. Eu me lembro que, não vou nem mencionar o nome da empresa, mas um grande CEO aí de uma empresa varejista disse que a carne brasileira era uma carnezinha. Acho que o conselho de administração pegou, vai lá e peça desculpa. E ele teve que pedir desculpa. CEO não é para fazer isso. Vamos e convenhamos. A gente tem. CEO, ele pode até não gostar e etc. Mas ele tá ali para dizer isso. Tem um impacto no negócio. Olha o problema que ele criou rapidamente. Eu duvido que estava na matriz de risco. Não estava, não. Não é não? Então, assim, eu vejo que comunicação é um problema sério, muito sério. Eu acho que a outra coisa é a falta de direcionamento, falta de planejamento. Para onde é que eu quero ir? E o que é o planejamento, né, Jair? Senta aqui os principais diretores da empresa, senta o CEO. Vamos dizer, a nossa empresa quer ser o quê daqui a 5 anos? A gente tem que ter um direcionamento. Porque senão, meu amigo, é igual a história de Alice, né? Qualquer caminho vale. E eu acho que não é bem assim. E tem várias objeções. Mas no Brasil não funciona assim, o planejamento de curto prazo. É? Então quer dizer que tem empresa no Brasil de 150 anos, de 200 anos, que tem planejamento de 50 anos e está funcionando muito melhor do que você. E você ainda está nessa ideia de que não vale a pena planejar. Eu acho isso uma ingenuidade. É uma ingenuidade, no mínimo. A outra coisa, o terceiro, já é o terceiro, né? É desinformação. Não é o Alberto que está dizendo. Olha que paradoxo, né? Na era da tecnologia não tem comunicação. E na era da informação não tem informação. É isso que eu entendi bem? Desinformação por quê? O Fórum Econômico Mundial disse que anualmente ele coloca os problemas mais impactantes para os negócios no mundo. Desinformação é um deles. Em 2008, Jair, o principal problema para o mundo era inflação. Inflação e recessão americana. Hoje é desinformação. Então, assim, por que desinformação? Né? Não é uma questão de agendas ideológicas, nada disso. É porque o mundo está muito distraído. Veja, nós temos as tecnologias, nós falamos disso aqui. Mas, interessantemente, eu não sei. Não, mas eu acho que a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Eu vi no filme que o Exterminador do Futuro vem e acaba com tudo. Minha gente, não é assim. Não é assim. Tudo tem risco. Esse é o fato. Mas, assim, desinformação também em que sentido? Em eu entender que bem-estar para os colaboradores vai melhorar a minha produtividade.
E eu não quero. Não, esse negócio de. Na minha época não era assim, na minha época era no facão. E era no chicote. E a gente produzia. E hoje essa geração aí de mimimi não quer produzir. O mundo está mudando. A gente precisa integrar as novas gerações. Não adianta brigar. Temos um conflito hoje? Temos. Por quê? Porque são múltiplas gerações vivendo ao mesmo tempo. Mas a gente vai ter que chegar no ponto de denominador comum. Construir uma cultura em torno do propósito da empresa. E aí, meu amigo, esse é o quarto problema. As empresas estão sem propósito. A maioria delas. O que é o propósito? O propósito é a inspiração pela qual a gente vive. E as empresas precisam pensar no propósito para atrair os talentos. Para atrair os parceiros, meu amigo. Nessa startup de crédito de carbono que eu estou lá, o cara de Curitiba, o propósito dele é transformar o mundo e moldar o futuro ao seu redor. O comercial dele vai usar esse propósito na fala, Jair. De onde vem esse propósito? Do coração do dono. Então isso é um intangível muito forte. Talvez isso possa ter sido criado justamente que muitas das empresas agora é acionista, um compra o outro, é fusão e perdeu a visão do dono. Será que é por isso que a gente perdeu esse propósito também? Talvez, sabe, eu acho que assim, eu não sou estudioso da área, mas... Ou está muito focado só no dinheiro. Eu acho que a gente ainda está muito focado no dinheiro, Jair, porque a gente herdou isso aí do século passado. Por causa dos nossos avós, dos nossos pais, antes tinha que ser o dinheiro mesmo para sobreviver, etc. Mas hoje a gente está vivendo outro momento. E o momento está requerendo que a gente tenha sentido. Olha, qualquer trabalhador, o cara não quer só mais um emprego e um salário. Isso aí é muito vazio, é muito limitado. Chega um momento que o cara não vê como aquilo vai trazer satisfação e crescimento para ele, profissional. E quando cai nessa... Aí, meu amigo, vai dar problema. Não interessa o tamanho da empresa, se é grande, se é pequeno, vai dar problema. Então, para os negócios, a gente precisa dar mais valor a essa variável do propósito. Tem livro sobre propósito, tese de doutorado sobre propósito. Né? Nos ambientes de negócio, as grandes escolas de negócio falam de propósito. A gente precisa de propósito nos nossos negócios. Até porque propósito anda junto com estratégia. Então não tem jeito, a gente precisa ir muito para isso. A quinta e última coisa que eu tenho sentido realmente muita dificuldade, e vejo que é um problema realmente, é a transformação cultural. A gente está aí vivendo a transformação tecnológica, mas e a transformação cultural? Tem resistência aí. Resistência à gestão da mudança. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo que é da Gartner, e a Gartner é uma consultoria de inteligência, né? Ele estava falando isso também. Alberto, gestão da mudança precisa acontecer nas empresas. E aí eu conectei com cultura, porque cultura também é um critério do ESG do social. Tá lá na PR. E não é todo mundo que sabe trabalhar cultura. O povo acha que trabalhar cultura é só fazer treinamento, né? Levar o povo para passear. E manter aquilo que servia 20 anos atrás, exatamente, fielmente ao que foi... Não é. Então, cultura, vamos lá. Nossas empresas são familiares. Eu já conheci as duas vertentes aí, o familiar e o corporativo. Eu gosto muito da cultura familiar. Ela precisa ser somente lapidada, mas é uma cultura que engaja muito, Rodrigo. Eu conheço... coração, né? O coração do dono tá ali. É próximo. As pessoas sentem aquilo. E elas gostam de trabalhar ali. Tem uma empresa em Santa Cruz do Sul, eu vou dizer aqui, vocês vão lembrar. É da época do Jair, que ele tinha que pegar aquela... Deve ser. Deve ser, ó. Eu vou dizer o exemplo que vai lembrar. É da borrachinha que tem a parte vermelha e azul. Aí o Jair queria pagar lá a folha, aí ele rasgava o papel. Pagar a caneta. Essa empresa, Jair, é a Merco, em Santa Cruz do Sul. Tem um amigo, inclusive, que trabalha lá. O turnover é menos de 1%. A empresa tem mais de 100 anos. Quando você vai ler o relatório de sustentabilidade, você vê as práticas. E assim, não é uma empresa perfeita. Eu estou citando aqui, estou elogiando, então estou dando os nomes. Lá, inclusive, no site, você pega um livro, que o livro é uma lição de gestão e governança. Dos sofrimentos que eles já passaram, dos problemas. Mas a empresa está lá, ela é resiliente. Por quê? Porque ela cuida das pessoas. E aí, ali tem uma cultura, né, que tem um valor ali agregado. Só que as empresas familiares também têm seus pecados.
Eu digo muito que quando traz aí para a governança ajuda a melhorar esses valores. Mas precisa haver transformação por parte das pessoas. E isso é resistência. Quando a empresa tem uma boa cultura, isso é mais fácil de acontecer. Quando a empresa não tem cultura, meu amigo, você vai sofrer. Aí tem aquela conversa que a gente escuta, né? Cultura tóxica, líder tóxico, é porque não tem cultura no final das contas. As pessoas não estão engajadas em um propósito e não tem um norte. É isso que está acontecendo. Mas eu classificaria esses 5 pontos aí que eu particularmente tenho sentido aí nessa minha caminhada. Bom, primeiro bloco ali eu disse que foi uma aula de graduação, né? Essa aqui é uma pós-graduação, doutorado já, né? Mas o nosso tempo também se foi, né? Rodrigo, deixa aí para as tuas considerações finais ali, que tem muito mais pergunta. Eu queria debater sobre isso daqui, mas vamos ter que deixar para mais. Já está convidado aqui para não deixar de participar. Prazer será meu. Próximo aí, né? Finalizar, Rodrigo. Eu quero agradecer, Roberto, né? Esse dia é o meu convite aqui participar. Nós temos uma programação e de forma estratégica, né? Vão vir outros conteúdos, então eu já estou antecipando aqui para o nosso o pessoal, os nossos internautas aí que esperem, vão vir coisas muito boas também para frente. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pela aula, né? Por todo esse processo de ensinamento, né? Quero agradecer o Jair, né? O Jair é o meu amigo que abriu as portas, né? Que abriu o coração, que deu a mão para poder abrir essa espaço, né? Dentro da empresa dele, de um programa que fale coisas que as pessoas, as empresas precisam escutar. Esse é o nosso, acho que esse é o basicamente o que eu quero é aproximar as pessoas do bem, as pessoas boas, né? Que tu é do bem, vamos junto ali pensar em conjunto, como fazer melhor, cooperar. Né? E de que forma que a gente junto consegue gerar mais valor, né? Seja mais valor para nós, seja mais valor para nossas empresas, para as empresas que a gente trabalha, para os nossos clientes, para a sociedade, para o mundo, né? Esse é o nosso objetivo. Obrigado, né, pelo espaço e novamente muito grato aí pela tua brilhante explanação. Suas considerações, Alberto. Eu quero, né, inicialmente agradecer a vocês, né, um papo para lá de agradável. Vim aqui compartilhar um pouco aí de como eu vejo o mundo, né? E eu digo que a gente precisa ter já 3 coisas: fé em Deus, fé no propósito e fé nas pessoas. Dessas mesmas pessoas que o Jair estava falando, a gente tem que juntar as pessoas para um propósito maior. A nossa humanidade pode ser melhor. Agora, precisamos nos respeitar. Eu acho que esse tem que ser o mantra universal para todo mundo. Nos respeitar e trabalhar pelo bem. Já estamos fazendo muito pela humanidade. Muito obrigado aí e contem sempre comigo de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado. Finalizo agradecendo aí a oportunidade de estar com 2 grandes pessoas aí, tá engrandecendo aí o histórico do programa, o histórico de experiência que eu tinha sobre o assunto ESG, que aprendi muita coisa também, aí temos muito a compartilhar. E espero os comentários de todos vocês ali, né? Façam perguntas, vamos colocar aí o teu endereço aí, LinkedIn, ali, como é que o pessoal entra em contato para poder trocar ideias e levar esse teu conhecimento aí para o mercado, né? Mas temos só a agradecer e a convidar todos aí para os próximos programas aí. A ideia é sempre essa, levar o máximo de conteúdo, o máximo de experiência para você que está chegando agora. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais neste programa. Até uma próxima. Tchau, pessoal.